atriz mais conhecida por fazer uma mega saga de filmes de ação com zumbis no cinema, estrelando um suspense de ficção científica focado em aliens. Pois é, isso aconteceu em 2009 em um filme que inclusive muita gente achou que era um relato real sobre aliens. E é sobre ele que eu vou falar aqui, o Contatos Imediatos de Quarto Grau, que inclusive existe sim uma classificação desses contatos que eu vou pegar e comentar com vocês durante o vídeo, e que foi inspiração essa classificação também o nome de um filme clássico de ficção científica feito anos antes, que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Então venham comigo aqui o Luiz no Monstros e Aventuras, no seu Sexta-feira Sinistra, para descobrirmos mais sobre o filme Contatos Imediatos de Quarto Grau, que desde já eu falo que é um excelente suspense de aliens que não mostra os aliens. Pois é, porque ele faz parte de uma linha de filmes conhecida como found footage, que o filme que, digamos assim, criou a onda, apesar do contexto de você pegar e criar filmes que se dizem baseados em fatos reais ou que fingem ser documentários, existe desde o início do cinema. Aqui a gente tem uma onda que se iniciou com o filme Bruxa de Blair, lá no início dos anos 2000, onde a ideia de gravações perdidas, encontradas e reunidas para fazer um filme ocorre justamente por causa da tecnologia maior que a gente tem de câmera hoje em dia, mas associada às técnicas inovadoras de cinema e edição que foram evoluindo, assim como as ideias de narrativas crescendo cada vez mais. Mas vamos falar qual é o conceito do filme. Aqui nós temos um filme que finge ser uma entrevista barra documentário, onde temos o relato de uma psicóloga que teria tido contato, tanto através dos pacientes quanto pessoais, com abduções alienígenas ou fenômenos que parecem ser abduções alienígenas e que ela tenta provar que é real. Então o filme alterna entre as cenas que seriam a entrevista com a psicóloga, cenas que seriam supostas gravações de sessões delas com os pacientes, e aí então temos a Milla Jovovich, que é a protagonista do filme, reconstituições romanceadas daquilo que teria acontecido entre as sessões ou no meio da sessão para mostrar outros detalhes que não teriam sido filmados. Então ele alterna entre found footage, isto é, como se fossem gravações perdidas, e justamente aquilo que seriam reconstituições. Então é legal que o filme todo por só já cria camadas de suspense e reflexões sobre metalinguagem, sobre reconstrução, sobre técnicas de você produzir histórias, já que a gente tem uma história dentro da história, já que temos a entrevista dada pela psicóloga, alternando justamente com imagens do passado. Só que ao mesmo tempo essas imagens do passado alternam entre aquilo que foi filmado e aquilo que foi reconstituído. Então temos camada sobre camada, o que ajuda a gente pegar e se sentir também um pouco dentro da própria mente, na minha opinião, da psicóloga, que se tem um certo estado de confusão mental pelas coisas que aconteceram e que está reconstruindo as coisas como se fosse pouco a pouco um quebra-cabeça elaborado. E é legal esse formato, porque inclusive a gente tem algumas perguntas dos entrevistadores, apesar de que leves, que pegam e ajudam a pegar e montar esses relatos, e que faz com que a gente tenha, além daquilo que é tradicional de cinema, de aquilo ser contado pelo que a gente está vendo dos personagens, a gente tem uma
narradora contando os fatos já um pouco mais no futuro, o que ajuda a pegar e gerar outras estruturas narrativas dentro da história. Então, só por isso é interessante. Mas, talvez aquilo que tenha sido mais marcante na época foi que o filme seguiu a mesma onda de quando Bruxa de Blair foi lançado, fingindo que realmente tinham relatos reais de alienígena no filme, que o filme, na verdade, era uma produção de um documentário falando sobre as experiências reais de uma psicóloga que teria passado contato com os ETs, e que aquilo tudo seria real. Inclusive foi criada uma página falsa na internet como se fosse uma revista científica real, isso feito pela equipe de produção lá da Universal, para poder pegar e fingir que a psicóloga existia. Um mês antes do filme sair, vários jornais nos Estados Unidos, Canadá, etc., pegaram e perceberam que, na verdade, era tudo uma mega propaganda do filme. Então, inclusive, tem gente que não gostou do filme ou que desdenha a obra justamente por ter fingido ser real. Porém, ele já fez uma estratégia de marketing que já tinha sido feito uma década atrás. Então, que teoricamente era para o pessoal estar vacinado com isso. E também ajuda a gente a refletir até onde muita coisa que a gente considera real, um mega documentário ou uma mega informação de notícia, até onde existe averiguação real de um monte de jornal. E isso faz ainda mais sentido na época atual, ainda mais de 10 anos que foi feito esse filme, 16 anos que foi feito esse filme, a gente vê o cuidado com o qual certos jornais eles trabalham ou não com a averiguação da verdade, até onde é a ideia da gente ter o mais rápido possível a notícia, e até onde a gente tem que dar um tempo real para a notícia maturar, para os fatos serem verificados, as pessoas serem entrevistadas, as coisas serem analisadas, e nessa onda da internet atual, das notícias a gente querer tudo igual, imediato, coisa que eu tento me afastar, tô tentando desde o ano passado me afastar um pouco pra pegar justamente não pegar a notícia falsa. Melhor, se a notícia falsa está aqui, eu aguardo um tempo para saber se é real ou não, eu pesquiso em diversas fontes, e o fato de uma notícia me agradar ou não, não me importa. Eu tenho que pegar e dar um tempo, por causa que se você pega uma coisa muito rápido, você não pega as informações completas, e alta chance de você pegar apenas distorcido, ainda mais para tentar chamar a atenção das pessoas. Então eu acho que já as tretas que envolveram o marketing desse filme, essa história dos bastidores por si só, já ajuda a pegar e fazer umas reflexões interessantes. E estamos falando ainda por cima sobre relatos alienígenas, que na história são conduzidos inclusive através de técnicas de hipnose, né? E que uma coisa importante hipnose é uma técnica, na verdade um conjunto de técnicas reais, clínicas, que você pode pegar e usar para muitas coisas, ajudando a diminuir progressivamente vícios, ajudando no controle da dor. Não é uma coisa de alterar o cérebro, fazer uma lavagem cerebral, não. Hipnose é quando você aumenta o estado da concentração da pessoa, ao mesmo tempo que gera um estado de altíssimo relaxamento. E com isso, você consegue pegar e, ao focar em ideias, conceitos, você consegue pegar e trabalhar com a mente da pessoa, desde que a pessoa esteja aceita, isto é, a pessoa só é hipnotizada se ela quer e se ela tem o desejo de acreditar e entender aquilo que está sendo falado. E o problema básico é que se você tenta pegar e trabalhar um trauma com a sua pessoa, você tem que trabalhar com cuidado, porque se você inventar coisas para a pessoa, ou se pegar momentos onde a memória dela tá muito nebulosa, existe o risco da mente dela inventar coisas, e como ela tá sob estado de hipnose, ela vai achar que aquelas invenções e imaginações são coisas reais. Então, tem esse probleminha, então existe toda uma ética importante no processo de hipnose. Novamente, hipnose, eu sou médico, não sou hipnólogo, né? Não sou psicólogo, mas o médico, eu tenho uns conhecimentos aqui a colar sobre a questão. Existe toda uma questão de ética sobre quando, como utilizar hipnose. Como eu disse, é utilizado de forma satisfatória para auxiliar em algumas questões clínicas, principalmente envolvendo questão de superar
traumas, envolvendo melhorar vícios e envolvendo o controle da dor, principalmente, entre outras coisas importantes. Agora, vamos falar especificamente mais uns detalhes sobre o roteiro do filme, sem dar spoilers, e falar também sobre casos alienígenas que ajudaram a inspirar um pouco o filme também. Lembrando que se você está gostando desse vídeo, coloca aqui embaixo os seus comentários, falem outros vídeos de alienígenas, abdução alienígena, ou mesmo se você gosta de Arquivo X, onde tem alguns episódios bem interessantes sobre o assunto, alguns não, 50% dos episódios do Arquivo X, e compartilhe com seus amigos. Lembrando que se você quiser dar uma mãozinha pro canal, a gente tem o nosso link aqui na descrição de compras da Amazon, para você pegar, se você tiver alguma coisa que precisa pro dia a dia, ir lá, pegar e comprar para poder ir, parte do dinheiro acaba indo pro canal. Lembrando que assim que a gente pegar e falar sobre o roteiro do filme, em seguida a gente vai falar, sim, da escala de abdução alienígena, galera. Pois bem, no roteiro do filme em si, a gente tem a ideia de que existe uma imagem mental muito forte que começa a aparecer em pacientes da psicóloga que estão tendo problemas crônicos de sono. Só que à medida que ela começa a investigar essa imagem, sua natureza, a mente dessas pessoas começa a ficar distorcida, eles começam a ver coisas, a lembrar de coisas que eles não lembravam, e o que acontece? A mente deles surta, começa a enlouquecer no processo que eles lembram de tão macabro e horrorizante essas imagens. E nesse processo ela começa a descobrir também de que não apenas eles, mas ela também faz parte desse fenômeno. Inclusive, uma coisa interessante é que é mostrado a partir desses diálogos um contexto mais geral, onde temos uma birra entre a psicóloga e o xerife da região, mostrando claramente como existem vários desaparecimentos e mortes misteriosas, e que o xerife, não sei se por ordem superior ou apenas para pegar e manter a fama dele, passa o pano dentro da história. Existe também, ainda por cima, uma coisa muito importante, sugerindo fortemente de que essas entidades que aparecem e que estão associados, inclusive, a objeto voador não identificado em certos momentos do filme, eles são, inclusive aparece uma espécie de especialista sobre arqueologia na história, seriam os mesmos que apareceram milhares de anos atrás em civilizações antigas lá na Mesopotâmia. Inclusive, existe uma menção direta aos Anunnaki, que são as divindades ligadas a certas culturas da Mesopotâmia lá no meio, né? E que esses ETs seriam responsáveis por inspirar a existência, os mitos associados com isso. E à medida que esses ETs se manifestam, como eu disse, a gente vê no máximo uns vultos, a gente não vê a forma desses ETs, inclusive porque é o conceito que se você vê, não apenas você vê eles, mas se você lê e lembra deles, você vai enlouquecer de tão horríveis que eles são. Então, é uma coisa que se recorda muito até mesmo as histórias do Lovecraft e de horror cósmico, como inclusive o cósmico no sentido muito da pequenez do ser humano perante o universo, de coisas tão horríveis que se você entra em contato e você não tem nenhum isolamento ou camada sensorial para pegar e amenizar aquilo, sua mente começa a se distorcer e você começa a enlouquecer e perder o controle sobre o próprio corpo, sobre a própria mente, sobre as próprias ideias. Isso é bem interessante, porque eu não vi uma coisa sobre o conceito de enlouquecimento perante entidades tão bem feito desde o Caixas de Pássaros da Netflix, a ideia de que se você olha diretamente para a entidade, você pira, então todos os protagonistas têm que estar o tempo todo de olhos vendados, né? E aqui no caso é a questão do quanto eles conseguem puxar as lembranças sem ter a mente e o corpo destruídos durante esse processo. Então isso é tudo muito interessante. Inclusive o diretor, o Alatunde, ele inclusive, depois foi chamado para pegar e dirigir episódios de Jornada nas Estrelas, de Star Trek, de várias temporadas diferentes, né? Mostrando que realmente é um filme que trabalha de forma bem distinta com a questão dos alienígenas, ao mesmo tempo que não deixa de lado toda aquela questão, tipo, de avistamentos de OVNIs, desaparecimentos, memórias perdidas, associadas, o contexto tanto mais sombrio e de horror
cósmico dos ETs do Lovecraft, ou mesmo os mais recentes justamente de abdução alienígena, tudo mais, e que a gente vê muito depois da questão do caso Roswell, etc. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses para vocês, que é o seguinte. Em primeiro lugar, a questão da escala dos aliens. O Alan Hynek, ele pegou, Alan Hynek, se não me engano, ele era um astrofísico lá dos anos 50, 60, 70, morrendo lá no finalzinho dos anos 70, que pegou, ele já tinha trabalhado para o governo americano em questões militares, e ele resolveu criar uma escala de avistamentos, justamente, de objetos voadores não identificados e que ele acreditava serem alienígenas, uma parte delas. Então, a gente tem um nível que seria um 0, mais ou menos, no qual não teria número específico, né, que seria quando você vê luzes, vozes estranhas, coisas estranhas que parecem que é alguma coisa chegando, realmente é um objeto voador não identificado. O 1 é quando você vê em detalhes, em torno de 180 metros ou mais perto, onde você consegue ver detalhes de que é uma nave espacial, que sugerem que é uma nave espacial. O nível 2 é quando você vê alterações geradas no ambiente, como locais queimados, coisas destruídas, etc. Meio que como o ambiente ao redor por onde afetou a nave, por onde passou a nave foi afetado e transformado por aquilo. E o número 3, contatos de terceiro grau, que como eu disse, inspirou o filme do Spielberg, justamente nos anos 70, quando a questão estava bem empolgante. Que é justamente quando você vê os ETs, as entidades que estão dentro da nave espacial. Quando o cara morreu, posteriormente, o Alan Hynek, o criador da escala, posteriormente tivemos comunidades ufológicas de UFO, né, que é objeto voador não identificado no estado em inglês, né, que pegam e resolveram aumentar um pouco essa escala. E nesse momento você vê, inclusive, aquilo que, diga-se de passagem, é ótima inspiração para história de ficção científica. Onde, no quarto grau, é quando você não apenas vê os ETs, mas quando eles interagem, fazem coisas com você. Isto é, o quarto grau é a descrição da abdução alienígena. O ET pegou, sequestrou você, mas você tem umas memórias de que os ETs fizeram coisas que você não lembra direito com ele, né, etc. O quinto grau é quando você tem uma conversa amigável e ativa com os ETs. Isto é, você não está apenas ouvindo, eles não estão apenas fazendo com você está interagindo, trocando informações diretas com eles. O sexto grau seria quando você tem falecimentos de pessoas e animais associados e os ETs. E o sétimo lugar, que esse, na verdade, acaba indo mais pro ápice da ficção científica mesmo, seria o do, apesar de ter sido criado teoricamente de origem de fonte séria, é justamente para poder pegar e falar sobre a existência de híbridos de humanos com alienígenas. Lembrando que com isso eu não tô dizendo que não tem avistamento sério. Gente que pegou, viu coisas estranhas, bizarras, tipo as criaturas estranhas. Não estou duvidando da existência de avistamento desses que a gente sabe que existe, avistamentos de coisas voadoras ou seres diferentes desde o início da humanidade. Agora, eu tô falando que existem muitos exageros e fanfics e tudo mais que acabam sendo criadas em torno desse processo. Lembrando que nos Estados Unidos, aquilo que realmente deu uma acelerada, catalisada nesse processo foi o caso Roswell, lá nos anos 50, e que onde teoricamente teria sido pego uma nave espacial alienígena pega pelo governo americano, com o governo americano dizendo que era apenas um balão de pesquisa, e até hoje fala que originalmente era um balão de pesquisa meteorológico, agora fala que era um balão experimental de espionagem, e que muitos falam que teria sido, inclusive com gente da Força Aérea dos Estados Unidos, um outro relato dizendo que na verdade é uma nave espacial que foi pesquisada depois pelos Estados Unidos, inclusive na Área 51, que seria aquela base secreta dos Estados Unidos, onde pesquisaria os aliens. E aqui no Brasil, nós temos também casos de alienígenas famosos, sendo o maior deles nos anos 70, com a chamada Operação Prato, onde, lá no Pará, o exército nos anos 70 pesquisava pessoas que eram atacadas por objetos voadores luminescentes que sugavam sangue das pessoas, e que ficou até inconclusivo o que eram essas coisas hoje em dia. Então,
a minha opinião é que o filme ele é bem interessante, 100% ficção, tá bom, gente? Mas que ajuda a fazer várias reflexões sobre como a gente lida com mídia e informação e, além disso, um bom suspensezinho por si só que você pega e agarra. E vocês, quais filmes de aliens você gosta? Quais filmes de found footage vocês gostariam que eu falasse aqui no canal de outros filmes que fingem serem gravações reais? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Falou!